Qual a chance de o volante Bakayoko, que já jogou por Chelsea, entre vários outros grandes clubes, pintar como reforço no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta de um dirigente alvinegro e fala também do Flamengo, que alcançou a incrível marca de 437 milhões de reais com patrocínios para 2026. E o bicho no Palmeiras em caso de título do Campeonato Paulista. Hora de falar sobre os mais jovens ganhando espaço no time principal do São Paulo. Novo camisa 10 do Vasco, Internacional sofrendo transfer ban, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sugestão da sexta-feira bateu bonito. Para esse sábado preciso da vitória do Al Nassr contra o Neon, da vitória da Juventus contra o Pisa e da vitória ou do empate do União Saint-Gilloise contra o Genk. Se essa combinação de três resultados acontecer, a gente pega uma odd de 1,88 e a melhor parte vem agora, clicando no link que está no comentário fixo e fazendo o cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola, automaticamente o bilhete, exatamente como eu sugeri com esses jogos, já aparece para você fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Lusa já conhece seus adversários da fase de grupos da Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro que começa no mês de abril. Portuguesa caiu no grupo 13 ao lado de Água Santa, América do Rio, Madureira, Portuguesa do Rio e Pouso Alegre. Os quatro primeiros passam, o quinto e o sexto colocados são eliminados. Perguntei a Alex Bourgeois, presidente da SAF da Portuguesa, sobre o que ele entendeu a respeito desse grupo. O Bourgeois disse, sem muita cerimônia, que a Portuguesa tem a obrigação de passar e que a Série D é a obsessão dele. O acesso para a Série C é primordial para os planos do clube. Já a final do Campeonato Mineiro tem praticamente todos os ingressos vendidos. Você sabe, nesse domingo às 18 horas no Mineirão tem Cruzeiro e Atlético, com 54.562 ingressos disponíveis, 50% para cada lado. Fabrício Bruno, Kaique e Caio Jorge estão na pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti para os amistosos do mês de março. Convocação definitiva, com os nomes finais, vai ser divulgada em breve. Munir El Haddad, você vai lembrar dele, meio atacante que jogou no Barcelona, foi sugerido ao Curitiba. Jogador de 30 anos de idade, estava no Esteghlal do Irã e acabou precisando rescindir seu contrato por conta de todos os problemas que envolvem Irã, Israel, Estados Unidos, entre outros. O jogador foi sugerido, mas não causou empolgação no Coxa Branca. Para completar o giro de notícias, contar que a segunda fase da Copa do Brasil chegou ao fim e causou a eliminação de alguns times tradicionais. Santa Cruz, Caxias, Cuiabá, Guarani, ABC e CSA não estão mais na competição. Preciso te contar que o Internacional sofreu transfer ban. Nessa sexta-feira, o Colorado foi comunicado pela FIFA que está proibido de registrar jogadores nas 3 próximas janelas. O motivo? Uma dívida com o Krasnodar pela contratação de Wanderson. O Inter alega que fez o pagamento da parcela de 9 de dezembro, mas por conta das restrições bancárias causadas pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, o dinheiro foi devolvido. FIFA não se importou com o argumento do Internacional e decidiu puni-lo. Vale a lembrança de que o Inter comprou no fim de 2022 o Wanderson, atacante que hoje atua no Cruzeiro. Operação de 4 milhões e meio de euros, essa grana teria sido dividida em 6 parcelas, 750 mil euros cada. A parcela de dezembro é que gerou o transfer ban. O Inter vai ter de se apressar para pagar essa grana para o time russo, sob o risco de não poder inscrever atletas, e a busca por zagueiro é prioridade. Patrick do Novo Horizontino, Pedro Henrique do Red Bull Bragantino e João Marcelo do Cruzeiro são algumas das prioridades. Quero te contar agora sobre o novo camisa 10 do Vasco. Você sabe que desde que Felipe Coutinho decidiu rescindir o contrato com o Cruz Maltino, essa camisa tão importante na história do clube acabou ficando vaga. Mas ao longo dessa semana, o Departamento de Futebol já comunicou a Johan Rojas que vai caber a ele o direito, o privilégio de usar a camisa 10 que já foi do Coutinho, entre vários outros craques. A tendência é que o Rojas estreie com a 10 na próxima partida do Vasco contra o Palmeiras em São Januário, na quinta-feira da próxima semana, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que o Rojas já vinha
ganhando espaço e conquistando a titularidade, mesmo com o Coutinho jogando pelo Vasco. Muitos torcedores do Vasco queriam que o Coutinho virasse reserva para que o Rojas assumisse a condição de titular. Colombiano, de 23 anos de idade, contratado por empréstimo junto ao Monterrey, desde que chegou a São Januário, são 11 partidas, ainda não marcou gols e deu 2 assistências. Já uso o espaço para comentário para dizer se você acha que a camisa 10 ficou com quem deveria. Tô curioso para saber sua opinião, beleza? Hora de falar sobre os mais jovens no São Paulo. Você pode escrever aí. A ideia da diretoria tricolor é permitir que atletas que fazem sucesso no sub-20 sejam mais presentes no time principal. E eu vou explicar a história. Nos últimos dias, o São Paulo negociou Ferrarese com o Botafogo e Alisson com o Fluminense. Ambos foram por empréstimo. E eu perguntei para um dirigente do São Paulo durante uma live se existia alguma chance de reposição dessas saídas. O dirigente afirmou que por hora não há intenção do São Paulo em contratar, com a lembrança de que a janela de inscrições se encerra em 27 de março. Qual é a ideia do departamento de futebol? Permitir que atletas da base sejam experimentados nos próximos dias. Se eles performarem bem, o São Paulo não vai contratar. Caso contrário, e perceba-se a necessidade iminente da contratação de alguém, o São Paulo vai fazer força nos últimos dias para trazer contratações. Em relação à zaga, que perdeu o Ferrarese, hoje o tricolor tem 5 atletas no time principal: Arboleda, Sabino, Alan Franco, Dória e Tolói. Queria contar que o Isaac de 19 anos de idade é autor de 3 gols na Copa São Paulo de Juniores. E Osório, também 19 anos. Eles formaram dupla na Copa São Paulo. Esses 2 jogadores vão passar a ter mais experiências no time principal. A ideia é entender se eles já estão prontos para se juntarem aos outros 5, para que o São Paulo não precise contratar atletas. Em relação à função de volante, há uma curiosidade especial em relação a Matheus Ferreira, jogador de 20 anos de idade, contratado no ano passado do Vasco da Gama, 10 partidas pelas seleções de base ao longo da sua carreira, também performou bem na Copa São Paulo de Juniores e deve ganhar mais minutos e protagonismo no time principal. Existe também uma torcida para que o Negruti enfim corresponda, jogador sempre muito badalado desde os tempos da base, mas que no profissional ainda não conseguiu se encontrar. Quanto o Palmeiras promete pagar a seus jogadores em caso de título do Campeonato Paulista? Informação do Cosme Rimoli dá conta de que o bicho alviverde será de 5 milhões de reais. Vale a lembrança de que a Federação Paulista pagará ao campeão estadual os mesmos 5 milhões de reais prometidos pelo Verdão. Isso significa que, em caso de título contra o Novo Horizontino, nesse domingo em Novo Horizonte, a Leila Pereira recebe os 5 milhões da federação e o repassa para os jogadores do departamento de futebol. Importante registrar que qualquer título no currículo de Abel Ferreira lhe garante bônus. O Campeonato Paulista tem cifras bem inferiores, por exemplo, a de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas dá para dizer que o Palmeiras, em caso de título, vai gastar mais daquilo que arrecadar. Até porque, na partida de ida, como mandante, na final do Paulistão, a receita líquida foi bem pequena. O jogo na Arena Barueri garantiu 1.200.000 reais, já excluindo todos os impostos. Muito pouco dinheiro se comparado à final do ano passado, que aconteceu no Allianz Parque e assegurou uma receita líquida de 4.400.000 reais. De qualquer forma, o torcedor do Palmeiras não está nem aí para o aspecto financeiro nesse momento. O que os caras querem é comemorar o título. Afinal de contas, o Palmeiras, o segundo clube mais rico da América do Sul, não é campeão desde o Campeonato Paulista de 2024. Temporada inteira, restante de 2024 e o ano de 2025 não tiveram conquistas, o que só aumenta a pressão em cima de Leila Pereira, Anderson Barros e também em cima do Abel Ferreira. Já havia contado para vocês que o prêmio pelo título para jogadores no Novo Horizontino vai ser de 2 milhões de reais. E o Flamengo vai arrecadar apenas com patrocínios em seu uniforme, o que metade dos times do Campeonato Brasileiro não terá capacidade de conseguir ao longo de toda a temporada. Você sabe que o Flamengo acaba de fechar patrocínio com a Ademicon para a barra inferior da camisa. Com mais esses 14 milhões de reais por ano, o rubro-negro alcança incríveis 437 milhões de reais, incluindo todos os seus parceiros comerciais, na camisa, no calção e no meião. Pois bem, 10 dos 20 times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro não devem fechar 2026, somando todas as receitas com cifras superiores a esses 437 milhões que o Flamengo tem apenas com patrocinadores.
O patrocínio master do rubro-negro é o grande trunfo nessa questão. O Flamengo fechou com a Betano por 268 milhões e meio de reais, tem mais 70 milhões de reais da fornecedora de material esportivo, patrocínio no Omoplata rende 25 milhões, as costas 23 milhões e 800 mil, barra frontal da camisa 14 milhões de reais, na manga 12 milhões de reais, são mais 10 milhões e 800 mil na barra traseira. 5 milhões no calção, 4 milhões e 200 mil reais pelo patrocínio dentro do número nas costas. Tem também mais 4 milhões e 200 mil no meio. Você soma tudo isso e chega a 437 milhões e meio de reais. O que você pensa sobre esses números? E onde o Flamengo, com tanta capacidade de arrecadação, pode chegar se for bem administrado? Use o espaço para comentário para deixar a sua opinião, beleza? Informação importante no Corinthians. Timothy Bakayoko pode ser reforço alvinegro? O volante francês de 31 anos de idade, que já passou por Milan, Chelsea, Napoli, entre outros, fez nessa sexta-feira uma postagem que chamou bastante a atenção de torcedores corintianos. Em suas redes sociais, ele postou 2 emojis, um gavião e aqueles olhinhos, causando a impressão de que poderia se tornar mais um reforço estrangeiro. Corinthians que já tem Memphis Depay, que fechou recentemente com o Labiad e, por último, anunciou a contratação de Lingard. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol. Já vou trazer a resposta, antes só contar um pouquinho sobre quem é Bakayoko, atleta que já passou por Mônaco, Chelsea, Milan, Napoli, mais recentemente Lorient e também PAOK. Ele chegou a valer 40 milhões de euros, foi isso que o Chelsea desembolsou para comprá-lo do Mônaco. É bem verdade que o Bakayoko não entra em campo desde 10 de novembro de 2024. Resposta desse dirigente corintiano com quem conversei na manhã desse sábado, zero conversa em relação a Bakayoko. Corinthians descarta a contratação do jogador. Só para completar mais uma informação exclusiva, Lingard, que foi anunciado de forma oficial como reforço do Corinthians nessa sexta-feira, esteve no Parque São Jorge para resgatar uma tradição muito legal. O Timão, com reforços históricos, importantes, emblemáticos, sempre toca a sua sirene. E o Lingard, que estava com o restante do elenco no CT do Parque Ecológico, distante 10, 15 quilômetros, foi até o Parque São Jorge para que a sirene pudesse soar. E os sócios do Corinthians que estavam no Parque São Jorge, vários deles ficaram bastante animados, alguns até emocionados com a lembrança. O Corinthians fez questão de acionar a sirene por entender que o Lingard faz parte dos grandes reforços. Nas últimas vezes que a sirene do Corinthians tocou, contratação do Memphis Depay, que tem dado super certo apesar do custo, e do Paulinho, volante que já foi da seleção brasileira e já havia feito história com a camisa do próprio Timão. O que você pensa sobre Lingard e tudo que eu contei no vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!